Graça e paz, meus irmãos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a carta à igreja de Laodiceia. Estamos falando de estudos sobre as cartas, que foram endereçadas às 7 igrejas da Ásia, quando o apóstolo João recebeu a revelação do Apocalipse e o que essas cartas representam, para nós nesses nossos dias. A primeira coisa que nós precisamos compreender, amados, é algumas coisas relacionadas ao contexto histórico daquela cidade, daquele povo, daquela igreja, para nós então entendermos melhor a mensagem direcionada. A história nos mostra que a cidade de Laodiceia era uma cidade relativamente grande, ela possuía 100 mil habitantes. A fé principal era para com Apolo, filho de Zeus, e hoje o que existe, na verdade, são ruínas destas cidades ali na Turquia. A Laodiceia, ela ficava no entroncamento de 3 estradas importantes, e essa localização contribuiu para que a cidade se tornasse um centro bancário e industrial de destaque. Era, portanto, uma cidade rica, e de tal maneira que a história registra que houve um período que aconteceu um grande terremoto naquela região, no ano 60, 61 depois de Cristo. Algumas cidades foram afetadas grandemente, mas a riqueza dessa cidade era tão grande que ela se orgulhou de não precisar de recorrer aos subsídios que o Império Romano, na época, estava oferecendo para a reconstrução dessas cidades. Ela se reconstruiu por si mesma, e isso trouxe, de certa forma, um sentimento de orgulho para esse povo, para essa cidade. Com relação à questão do abastecimento de água, era uma cidade que não tinha fontes próprias, e ela precisava então buscar água nas cidades vizinhas. O fornecimento de água provinha, portanto, de Herápolis, que era uma cidade que tinha fonte de água quente, e essa fonte de água quente era canalizada, percorria por arquedutos um espaço de 10 quilômetros, e quando chegava à cidade já estava morna. Da mesma forma, a água fria era buscada também na cidade de Colossos. Só que quando essa água chegava até a cidade de Laodiceia, devido à distância que ela percorria, ela também já chegava morna. E, portanto, ela acabava não sendo uma água boa para se tomar, para beber, devido à sua condição de mornidão, e o Senhor vai lançar mão dessa realidade presente naquela cidade para trazer uma mensagem espiritual para aquele povo. Com relação ao período da igreja de Laodiceia, nós temos falado sempre, aos irmãos que fazem uma interpretação historicista da carta. O que é a interpretação historicista? Eu já falei anteriormente, vou repetir aqui, são pessoas que fazem uma interpretação buscando, no decorrer da história, pontos que podem apontar para um possível cumprimento de profecias que estariam ali presentes nessas cartas, e eles então fazem uma leitura de maneira tal que cada carta representa um período da igreja, da história da igreja, até o arrebatamento. Bom, e quanto ao período da igreja de Laodiceia, alguns vão colocar que seria profeticamente um período que apontaria para o ano de 1827 até o arrebatamento, vendo esse grupo uma certa ligação com o movimento da unidade do Espírito. E já nós temos outros grupos, como os adventistas,
que vão analisar o cumprimento dessa carta como parte de algo que estaria acontecendo hoje nos céus, conhecido como o juízo investigativo, né? É uma doutrina adventista que ensina que Jesus entrou no santuário celestial e que nesse período ele começa a fazer um juízo investigativo das pessoas, e isso vai até o arrebatamento da igreja. Outros, portanto, vão ver que essa carta teria então um cumprimento relacionado com a era ecumênica até a volta de Cristo. Esses que vão fazer essa aplicação com a era ecumênica é porque eles vão identificar no significado do nome Laodiceia algo que possa dar esse tipo de interpretação. E, portanto, com relação ao significado do nome, o que para outros intérpretes não fazem tanta importância assim, né? Para os historicistas, sim, o nome e os seus significados teria uma importância no sentido profético. E o nome Laodiceia, para alguns, significa opinião do povo. Outros seria direitos dos povos. Para esses que entendem que é os direitos dos povos, vão fazer uma ligação com relação àquilo que nós vemos hoje no nosso contexto, onde não se fala tanto em direitos humanos como nos dias atuais, e, portanto, alguns historicistas vão ver esse tipo de ligação dessa carta com esse momento atual que nós estamos vivendo. Outros vão dizer que o significado do nome Laodiceia seria julgamento dos povos. Julgamento dos povos. E, portanto, esse julgamento dos povos seria um julgamento que Deus iria trazer sobre os povos. E, portanto, essa carta, sendo a última, estaria agora marcando o último período da igreja, onde o julgamento divino estaria prestes a acontecer sobre as nações, sobre os povos. E o Adventismo, por exemplo, vai dizer que o significado é juízo do povo, e eles vão fazer essa aplicação com o juízo investigativo, que, como já foi dito. Então, o que nós podemos perceber é que, para alguns, o significado seria julgamento, e, no caso dos adventistas, um julgamento que já estaria acontecendo no céu, e para outros, como alguns teólogos, seria um julgamento futuro que ainda iria acontecer, mas que, portanto, estaria muito perto de acontecer, uma vez que essa carta, sendo a última carta, representaria o último período da igreja. A carta de Laodiceia, nós vamos ver que ela tem alguns elementos nessa carta que traz para nós muitas informações importantes para a igreja dos nossos dias. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu quero trazer aqui que o grupo do Tabernáculo da Fé, ele já tem uma compreensão de que as cartas também representam, historicamente, cada carta um período da história da igreja. E eles chegam até identificar o nome dos anjos de cada carta, que seria o pastor ou líder representante das igrejas naquele período. E para esses,
o primeiro anjo da igreja foi o apóstolo Paulo, que fundou a igreja de Éfeso. Portanto, a carta a Éfeso seria, portanto, um apontamento para o início da igreja, com o anjo da igreja sendo o apóstolo Paulo. E que essa data poderia estar relacionada profeticamente do ano 53 depois de Cristo até o ano 170. E o anjo seguinte, ou seja, da igreja de Esmirna, seria Irineu. A data seria 170 depois de Cristo a 312 depois de Cristo. O anjo da igreja de Pérgamo seria Martim, cuja data profeticamente seria 312 a 606. O anjo da igreja de Tiatira seria Columba, e este Deus teria chamado em voz audível para ser missionário. Da data dessa era seria, portanto, a data de 606 a 1520 depois de Cristo. Sardes, portanto, teria o anjo, a figura de Lutero, que seria aquele que se destaca na Reforma Protestante, portanto a data 1520, né? 1517 em diante, ali a data de 1520. E essa data iria de 1520 a 1750, e Filadélfia teria como mensageiro John Wesley, e a data seria 1750 a 1906. E o último anjo, portanto, seria o anjo da igreja de Laodiceia, na visão do Tabernáculo da Fé, seria o seu próprio fundador, William Marron Branham. E eles teriam essa convicção baseado no Apocalipse 10, 7, e eles interpretam que essa profecia se cumpre perfeitamente na vida de William Marron Branham, o seu fundador, e que seria, portanto, o cumprimento também de Malaquias 4, versículos 6 e 7. E o Tabernáculo da Fé teria, então, recebido de Deus essa regra para identificar esses anjos. Alguns futuristas vão entender que as 7 cartas representam as 7 fases da igreja. Contudo, não são todos os futuristas que pensam desse jeito, né? E, na verdade, não há qualquer evidência interna para tal interpretação. Há apenas 7 cartas para 7 igrejas. Claro que aqui a gente faz essa observação respeitando, com certeza, a liberdade que cada irmão tem de fazer a sua interpretação dessas cartas, baseado na forma com que as escolas trazem, sejam elas futuristas, seja historicista, né, ou seja preterista, sempre vai trazer algum tipo de abordagem relacionada a esses assuntos. Na verdade, não existe consenso entre os intérpretes sobre qual o período histórico, com relação ao período histórico que essas cartas vão representar. E exatamente por isso, o mais importante e o mais aceito é a interpretação literal, que na verdade vai considerar as 7 igrejas existentes naquele período e que, portanto, traria uma mensagem para as igrejas de todos os tempos. Essas igrejas provavelmente foram selecionadas por representarem a totalidade das igrejas daqueles dias, pois o número 7 representa um número perfeito, logo aquilo que foi dito aplica-se à totalidade da igreja no decorrer da história, né? E a própria expressão que a gente vai perceber sempre presente nas cartas, no final das cartas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, repetida 7 vezes,
vai dar essa ideia de que, portanto, todas essas cartas teriam como finalidade trazer uma mensagem para a igreja na sua totalidade. A interpretação deve ser buscada, no entanto, no contexto em que foram escritas as cartas e não fora dele. Alguns preteristas moderados, eles vão entender que tudo se cumpriu no primeiro século, exceto a volta de Cristo, que se dará na consumação dos séculos. Cristo faz uma comparação da vida espiritual da igreja com a situação conhecida dos habitantes daquela cidade e que já experimentaram a ânsia de vômito em algum momento, ao tentarem tomar da água que chegava numa condição nada favorável após percorrer grandes distâncias encanadas, chegando, portanto, morna. A qualidade dela não era boa e a cidade ganhou a reputação de ter a água não potável. Semelhantemente, Jesus sentiu vontade de vomitar de sua boca a igreja de Laodiceia. A expressão logo no início da carta, como o amém, seria uma expressão de concordância. Cristo é o amém de Deus para as suas promessas. O versículo 20, embora muito utilizado para pregação evangelística, na verdade, dentro do contexto da carta, é um convite do próprio Senhor que bate a porta, estando do lado de fora, portanto, da porta, para entrar e assumir o seu lugar naquela igreja, uma vez que a igreja havia tirado o Senhor do seu trono e o Senhor estava fora do trono. Então, portanto, ele batia a porta querendo entrar e assumir o seu lugar. Laodiceia, no ano 61, ela foi destruída por um terremoto, como já foi dito, e os irmãos, sem ajuda do Império Romano, reconstruíram a cidade, surgindo um orgulho muito grande nos moradores de Laodiceia. As pessoas se tornaram soberbas e arrogantes. Essa capacidade que tiveram de reconstruir a cidade, rejeitando inclusive a ajuda do imperador para a reconstrução, trouxe para eles uma condição de sentimento de orgulho, uma vaidade. Não precisamos de ninguém. É por isso que a própria igreja é repreendida. É assim que a igreja se via. A igreja de Laodiceia, ela se via exatamente desse jeito. Não precisamos de ninguém, mas o Senhor vai repreender essa igreja que se dizia rica e que não tinha falta de nada. Ou seja, era uma igreja que tinha uma presunção, uma arrogância. E o que acontece? O povo daquela cidade que vivenciou aquela experiência na reconstrução e todo aquele sentimento de arrogância, acabou afetando a vida espiritual da igreja que estava inserida naquela cidade, portanto, naquele contexto. Ao invés, portanto, da igreja influenciar o local onde ela estava, ela acabou sendo influenciada pelos costumes e pelas práticas daquele povo, e esse sentimento de arrogância atingiu a igreja. Hoje algumas igrejas se tornaram arrogantes ao ponto de dizerem: já temos tudo, não precisamos de ninguém, não precisamos de nada, não precisamos de livros e de outros autores, não precisamos de teólogos, já temos tudo que é suficiente. Isso, meus irmãos, na verdade, só expressa o sentimento de arrogância que está presente na vida de muitos cristãos que agem e pensam dessa forma. O sentimento de soberba e arrogância que acabam afetando as pessoas a tal ponto delas acharem superior a todas as demais. Igrejas se colocarem em comparação com as outras e acharem que elas estão num patamar muito mais elevado do que as outras comunidades, ou seja, eles são
a comunidade que Deus vai usar para resgatar todas as demais igrejas. E esse sentimento de soberba, de chamar e de considerar a igreja perfeita, a única igreja verdadeira, alguns vão colocar dessa forma, desprezando todas as outras comunidades cristãs que estão servindo ao Senhor, embora cada um com as suas lutas e as suas limitações, né? Mas esse sentimento de soberba, isso é terrível. O Senhor abomina esse tipo de arrogância, principalmente a arrogância religiosa. Sobre a água morna e a água fria, que muitas das vezes essa expressão é utilizada e interpretada de maneira equivocada por muitos, nós precisamos entender que a água morna e a água fria vai demonstrar que a vida da igreja, ela estava ali num contexto de água morna, ou seja, a sua situação, a sua condição espiritual era uma condição que era rejeitada por Deus. E, na verdade, o Senhor vai falar assim, oxalá fosse quente ou frio, e nós precisamos entender por que o Senhor vai falar e usar essa expressão, oxalá fosse quente ou frio. Por quê? Porque, na verdade, a água quente e fria é aquelas que estavam lá na fonte. Lá na fonte, ou seja, aquela água morna, devido à distância da fonte, representa uma igreja que se distancia da sua origem, da sua identidade como cristã, distancia-se da palavra de Deus, que é a fonte. Quanto mais a igreja vai se distanciando da palavra de Deus, que é a fonte, o caráter dessa igreja vai ficando aquém daquilo que Deus espera da sua própria igreja, e algumas até vivendo numa condição semelhante a essa igreja de Laodiceia, onde o Senhor já não ocupa mais o governo da igreja, já não ocupa mais o centro da igreja, o culto não é mais voltado para Cristo na sua centralidade, o culto já não tem a centralidade na palavra de Deus, né? As pessoas vão criando muitos outros artifícios que vão tomando lugar do culto ao Senhor, com o objetivo, muitas das vezes, de manter e de atrair e manter a igreja cheia, com um propósito até mesmo de arrecadação financeira, e igrejas que vão se tornando cada vez mais enriquecidas materialmente, mas muitas das vezes distantes de um propósito espiritual que Deus requer do seu povo. O pecado, portanto, dessa igreja que causava nojo ao Senhor era o pecado da arrogância, da soberba. O Senhor não suporta o soberbo. Quanto à expressão ser quente ou frio, deve ser entendida dentro do contexto histórico da cidade. Ora, havia as fontes da água potável na cidade, sendo necessário buscá-la por meio de aquedutos que vinham das cidades vizinhas, como nós já falamos. A água precisava ser centralizada, canalizada de duas fontes, e essas águas que vinham, quando essas duas fontes de água chegavam, quando essas águas chegavam à cidade, diferente do que havia sido planejado, a água da cidade estava morna. E nesse contexto, é nesse contexto que Jesus vai dizer, seria melhor ser fria ou quente, ou seja, o distanciar das fontes fizeram com que a água perdesse a sua essência original. Assim se encontravam os crentes de Laodiceia. Distanciaram da fonte do Evangelho, distanciaram de Cristo, tornaram-se autossuficientes, ocuparam o lugar de Cristo, enquanto Cristo permanecia fora da igreja, batendo a porta para entrar e assumir o seu lugar. Quantas igrejas hoje têm se distanciado da vontade de Deus ao negligenciar a fonte do verdadeiro Evangelho? O antropocentrismo
tem ocupado os púlpitos e os louvores de muitas congregações. Quão sério é isso? Rico sou. O materialismo tomou conta de muitas igrejas. Se alegram em exibirem suas mobílias luxuosas, seus templos, mas muitos se tornaram mornas, estão flertando com o mundo, esqueceram que o mundo passa com suas concupiscências, esqueceram-se do conselho de Paulo, não vos conformeis com este mundo. A igreja de Laodiceia foi acusada de ser cega. Cristo aconselha que compre ouro, colírio para que vejas. Eles também se orgulhavam de possuírem a fábrica de colírio, exportarem para as cidades vizinhas. No entanto, espiritualmente eles estavam cegos, não perceberam quanto. E eis aí o poder fascinador das riquezas materiais capaz de cegar os crentes. Esqueceram-se da mensagem de Cristo sobre as necessidades de juntar tesouro no céu. Também se orgulhavam de produzirem vestes de lãs negras. No entanto, espiritualmente estavam nus, e o conselho é que compre roupas brancas. Orgulhavam-se do ouro, mas haviam perdido o poder de Deus. Cristo se revela como aquele que repreende e castiga todos os que amam. Ainda havia esperança para aquela igreja. Bastava arrepender-se e permitir que Cristo ocupasse novamente o centro do culto. Ainda há esperança para muitas igrejas no nosso contexto que se distanciar do projeto de Deus, da proposta de Deus, e que estão se distanciando cada vez mais, envolvido no liberalismo teológico, tentando satisfazer a todo um contexto cultural da nossa atualidade. As igrejas estão, muitas das vezes, tentando encaixar-se no mundo. E elas estão deixando de ser aquilo pela qual ela existe, ser sal da terra e luz do mundo. A Igreja de Cristo, ela foi chamada para ser sal da terra, conservar valores morais e espirituais inegociáveis do ponto de vista espiritual. E a igreja precisa manter-se fiel ao Senhor, caso contrário, ela corre o risco de ser vomitada da boca do Senhor. Mas o Senhor está corrigindo muitos e chamando muitos ao arrependimento, batendo a porta para que as igrejas arrependidas se voltem novamente à centralidade da palavra de Deus, a fonte, a importância de colocar a Bíblia nos púlpitos novamente, de colocar a Bíblia na centralidade dos cultos, da pregação, para que a igreja possa se firmar não mais em sentimentos de meras emoções, mas firmar no que diz e afirma as Sagradas Escrituras como verdade que conduzirá e que conduziu e que conduzirá os salvos em Cristo para uma jornada vitoriosa. Ao vencedor era oferecido a honra de cear com Cristo e desfrutar da comunhão íntima com seu Senhor. Ao que vencer, vai estar desfrutando no reino milenar de algo maravilhoso, de estar para sempre com o Senhor, desfrutando dessa intimidade, não somente aqui, mas uma intimidade muito maior ainda no reino futuro, após o arrebatamento da igreja. Que Deus assim nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.